O ateu é aquele que não tem motivos para acreditar em Deus. Já o ateísta acredita que ninguém tem esse direito. Eu tenho o costume de sair diariamente para poder fazer uma caminhada, refrescar a mente um pouco e, consequentemente, fazer umas reflexões. E, para ser sincero, foi assim que surgiu a ideia de criar o canal. Agora mesmo, por exemplo, eu estou caminhando e vou ir até o principal cartão postal aqui da cidade. Eu vou ir gravando e vou ir trocando uma ideia com vocês aí. Existem várias modalidades de ateísmo e elas são diferentes conforme a religião em que o ateísta se origina, porque aquilo em que um determinado ateísta se opõe não é a mesma coisa que um outro. Para ser sincero, esse é um elemento que cria grandes confusões em nosso mundo contemporâneo. Por exemplo, o ateísmo que se origina do protestantismo, ele é evolucionista e naturalista, porque ele se opõe a uma certa versão da estrutura do cosmo físico. Já o ateísta de origem judaica é um ateísmo revolucionário, porque este ateísta ele reclama contra a vontade divina. O Criador tem um plano e ele tem outro. Durante a Revolução Soviética, uma parte significativa dos líderes do movimento comunista eles tinham uma origem judaica, mas muitos deles se identificavam de maneira diferente em relação às tradições religiosas judaicas. Alguns textos sugerem que existiam grupos que se diziam judeus, mas que não seguiam as práticas religiosas e os valores tradicionais, sabe? Esses líderes geralmente eles tinham visões ateístas, sabe? E eles não apenas distanciavam-se da religião, como também regulavam a prática religiosa e mantinham, por exemplo, as sinagogas sob supervisão rigorosa. O rabino Schneerson, ele passou por maus bocados. Chegou até a ser detido diversas vezes, e isso exemplifica as complexidades e tensões desse período. Assim, nós compreendemos que a ligação de figuras do movimento com o judaísmo estava mais relacionada à origem familiar, sabe, do que a uma conexão com as tradições e práticas religiosas. Dessa forma, as pessoas que faziam parte do movimento eram consideradas judias por nascimento, mas eles não mantinham um compromisso histórico ou religioso com o judaísmo, e embora pudesse eventualmente usufruir de algum reconhecimento público associado à religião. O ateísmo militante, ele não é a mesma coisa para tudo que é lado. Quando o sujeito ele se torna ateísta, ele vem de uma origem religiosa e cultural determinada. Ele vai ser ateísta naqueles pontos. O ateísmo dele é a negação da sua religião, não da religião do vizinho. Então você tem diferentes formas de ateísmo. Por exemplo, dentro do meio católico, existe uma ênfase muito grande na pureza de condutas ou na pureza da conduta sexual. A primeira coisa que o novo ateísta faz é aderir ao sexo livre. No mesmo modo, no judaísmo, a ênfase ela é colocada sobretudo na lei e na ordem divina. Então, o judeu que se torna um ateísta, que se torna um inimigo da religião, podemos dizer assim, ele é um inimigo da ordem. Então, por excelência, ele é um revolucionário, porque ele é um criador de uma nova ordem. Tem um posto aqui na frente que eu vou parar nele ali para poder abastecer o tanque do Opala. Galera, é agora que o nível de dificuldade para compreender o assunto vai ir para o nível hard. Comentem aí se vocês têm alguma dúvida, ou se vocês querem complementar algo, ou se vocês divergem de algo que eu disse aqui. Vamos interagir, vamos trocar essa ideia. Existem dois tipos de ateus: os que não acreditam que Deus existe e os que acreditam piamente que Deus não existe. Os primeiros, eles relutam em crer naquilo que não tem experiência. Os segundos, eles admitem que não possa existir algo acima da sua experiência. A diferença é a mesma que há entre o ceticismo e a presunção da onissapiência. Acima da diferença entre ateus e crentes, Henry Bergson ele destacou a distinção entre almas abertas e almas fechadas. Eu vou explicar aqui da forma mais simples que eu consigo. Todos nós vivemos dentro de um limite de conhecimento, cercado por mistérios. Essa é a realidade da nossa existência. O mistério não é uniforme. Nós sabemos que ele se divide em duas direções. De um lado está a busca pela explicação suprema e pela origem de todas as coisas. Do outro, a escuridão, do absurdo e do não sentido. Assim, temos o mistério da luz e o mistério das trevas. Ambos são inacessíveis para nós. E a nossa vida acontece em uma área de meia luz, entre a clareza total e a escuridão total.
O simbolismo dos estados celestes e infernais, eles colocam o ser humano no centro do grande mistério da vida. Essa posição ela gera um desconforto constante e exige que nos adaptemos ativamente, o que pode até ser difícil. Dessa forma, nós temos duas opções. A primeira é abrir-nos ao infinito e ao inesperado, ou nos fecharmos no que já conhecemos, ignorando o que está além ou que tudo é igual ao que sabemos. A primeira opção, ela leva à criação de mitos, religiões e filosofias, enquanto que a segunda resulta na proibição de perguntar. Como dizia Eric Wegelin, essa abordagem ela rejeita a busca por algo além e acredita que os métodos padrões de conhecimento já são suficientes. A religião ela é uma forma de abrir-se ao que está além do conhecimento, mas ela não é a única. Reconhecer sinceramente que pode haver algo além das nossas experiências já é suficiente para manter a alma viva e alerta. É possível ser ateu e ainda assim estar aberto ao espírito. No entanto, o ateu militante e rígido, ele recusa o mistério e ainda alimenta um ódio ao que não compreende e ainda tenta fechar a porta para o desconhecido, buscando controlar melhor o mundo que conhece. Dostoiévski e Nietzsche perceberam que, sem a transcendência, o que resta é apenas a vontade de poder. Quem proíbe olhar para cima se coloca como o ponto mais alto do universo. É uma ironia trágica que muitos que clamam por liberdade busquem alcançá-la por meio da militância contra a religião. As religiões elas podem ter se tornado violentas e opressivas ocasionalmente, mas a antirreligião ela tende a ser totalitária e, por sua natureza, assassina. Não é coincidência que a Revolução Francesa tenha causado 40 mil mortes em um ano, enquanto que a Inquisição Espanhola causou 30 mil mortes totais ao longo de 300 anos. Isso nos leva a crer que o genocídio se tornou uma característica da modernidade iluminada.